Boa noite. O som tá bom? Tá. Bom, como se sabe, esse é o segundo seminário de uma série de 3. Ia ser de 4, eu não pude vir no primeiro, então são 3 encontros. É um seminário, eu fui me dando conta à medida que o tempo foi passando, muito diferente dos seminários que eu já dei na Seção Rio, porque, apesar de Flávia ter reconhecido, porque é um seminário de muito poucas ideias, esse. Ele tem, basicamente, 2 ou 3 palavras que resumem a tarefa do seminário e que tem a vantagem de serem 2 ou 3 palavras que martelam e se tornam ideias. É um tipo de seminário que me parece, assim, para discussão clínica, muito interessante. E no nosso primeiro encontro, no mês passado, eu procurei distinguir 2 momentos do que a gente, se quiser, pode chamar de formação analítica, que foi o ensino e a transmissão. No final do 3º seminário, daqui a um mês, eu vou estar falando da diferença entre ensino e transmissão, como fiz no primeiro seminário. Então, o ensino, a ideia, uma definição, se vocês quiserem, do ensino seria o ato de comunicar ou de receber, depende de que lado se está, elementos da doutrina e do saber produzidos por Freud e por aqueles que vieram depois, sobretudo Lacan, que deu à psicanálise um novo alento e um novo esclarecimento do seu lugar como, né, a expressão é de Lacan, o mais recente dos discursos. Isso tem importância, me parece, eu posso deixar só como pergunta, foi uma coisa que eu escrevi para a minha participação no Encontro Brasileiro, o que seria ou será da psicanálise fora da utilização clínica da psicanálise? Será que é pensável a psicanálise ou a contribuição de Freud e de Lacan fora desse enquadramento que, por enquanto, é o único que existe? Como é que se pode pensar? E, para isso, a gente tem como fundamento a ideia lacaniana de que a psicanálise é um discurso. Bom, mas isso não é nosso assunto, não. Então, se no ensino se trata disso, de comunicar ou de receber elementos da doutrina e do saber, eu estou tentando ser bem seco. Na transmissão, a questão, que me parece, é menos formalizada. É por isso que é difícil tanto afastar quanto aproximar, né, o ensino da transmissão. Talvez os efeitos da transmissão, diferentemente dos efeitos do ensino, sejam incalculáveis ou inapreensíveis. A transmissão tem um outro tempo, diferente do ensino. Além de imprevisível, ela não é cumulativa, como ocorre com um dos aspectos do ensino. Eu arriscaria um esboço de ideia dizendo que o ensino da transmissão é a tarefa do passe. Essa é uma aproximação entre os dois, uma aproximação muito precisa, não é? O ensino, comunicação ou recepção de elementos da doutrina, a transmissão é um certo resíduo, um certo resto daquilo que ficou do ensino, e essa expressão que me veio hoje, o ensino da transmissão, é a tarefa do passe.
que eu botei, não é, como proposta. O que eu queria salientar hoje é quase o contrário do que eu disse na primeira vez. Sem contradizer o que foi dito na primeira vez, que isso é uma façanha, né? A distância entre os dois, apesar de existir, e apesar de existir como abismo, não é tão absoluta. Existem elementos da transmissão que devem estar presentes no ensino, depende do ensino, claro, e um ensino que pode estar articulado à transmissão, assim como há efeitos de ensino na transmissão e efeitos de transmissão no ensino. Eu recebi comentários de pessoas muito próximas a mim, que justamente, vou pensar em duas pessoas, um deles me dizia que eu exagerei um pouco, quer dizer, eu levei um pouco longe demais a ideia de que o ensino e a transmissão são opostos. E o exemplo bem interessante, clinicamente, que esse amigo me deu, é o seguinte: a prova disso é que a única coisa que você falou do real foi angústia. Não é? Tem fundamento esse comentário, não é? Se tivesse mais frouxo, se a relação entre os dois estivesse mais maleável, a gente teria mais exemplos e mais ponto de contato com o real que não fosse a angústia, que ficou como única manifestação do real. Então, correu o risco, o seminário passado, correu o risco daquilo que se chamaria em velhos tempos de uma aproximação dogmática. Não é? Quer dizer, você tem uma explicação, uma entrada, uma saída. Uma segunda colega, também muito próxima, me fez uma sugestão que, curiosamente, completa o comentário do primeiro, sem que se tenham falado, que seria a seguinte: existe um ponto a ser tratado e que eu não considerei, é que a transmissão está presente e articulada ao ensino, quando o ensino, essa é uma parte bem forte, bem interessante, quando o ensino se apoia na singularidade de quem ensina. Guardem isso, porque isso daqui a pouquinho vai voltar. Quando o ensino se apoia na singularidade de quem ensina, a transmissão, ou seja, esse efeito residual do ensino, a transmissão está presente e articulada ao ensino. Isso, naturalmente, inclui, né, isso é clássico em Lacan, se tornou clássico, inclui a posição de quem ensina, né, que Lacan uma vez caracterizou como uma posição analisante. Inclusive, uma outra vez ele falou dele próprio: eu estou em posição analisante. Talvez pudesse até chamar, se pensar seria uma discussão se esse analisante de que Lacan falou e que não explicou corresponderia a uma posição histérica, mas isso contradiria com a função do discurso analítico. Então, tem uma discussão riquíssima a fazer a partir daqui. E eu, depois que recebi esses dois comentários, quer dizer, eu recebi outros, mas esses foram bem precisos, porque tinham uma ideia crítica, e também não é à toa, que eram pessoas muito próximas de mim. E é verdade que, em diferentes momentos do seminário, eu fiz afirmações, ontem eu estava revendo, que podem parecer muito fortes. Por exemplo, todas são frases que eu fiz
que eu falei, não é? Onde há ensino, não há transmissão. Onde há transmissão, aí eu me salvo com uma conjunção, já não há ensino. Então, com esse aspecto temporal, eu me salvo. Fica menos dogmático dizer que, naquele momento em que existe o ensino, já não está presente a transmissão que acabou de sair. Tá? Esse aspecto temporal é fundamental. Uma outra coisa que eu disse aqui, usando expressão freudiana, ou expressões freudianas, de 1919, não é? A verdadeira prática, isso é um termo, uma expressão que Freud usa para falar da função da psicanálise, que a psicanálise teria na universidade, se ela fosse admitida na universidade, que não poderia só o ensino, porque a verdadeira prática, é a expressão dele, da psicanálise, nunca vai entrar como efeito direto do ensino. O que é verdade. E ainda, a partir também de termos freudianos de 19, vocês devem se lembrar, eu trouxe aqui da outra vez, a compreensão que Freud dizia só a psicanálise pode trazer para a universidade, é aquilo que ultrapassa a descrição. A universidade pode trazer a descrição, por exemplo, das doenças mentais, da psicopatologia, não é? Desde que se limite ao aspecto descritivo. Isso é Freud que diz. A função da psicanálise, então, não seria tanto de completar o ensino, de melhorar o ensino, mas seria de trazer o que Freud chama de compreensão. Além da descrição dos fenômenos, se ele está falando, né, em que a psicanálise pode ser útil na formação dos psiquiatras, além da descrição, que aparentemente eles já faziam muito bem, a psicanálise, e só a psicanálise, pode trazer a compreensão, né? Que é um termo que hoje talvez não tivesse o peso que Freud queria dar. Partindo daí, eu me pergunto, será que é possível chamar o ensino de descrição e a transmissão de compreensão, pegando, né, o sentido que Freud dá a esses dois termos? Só um aviso, o pessoal que está chegando depois, lá em cima está tudo funcionando, tá? Tem cadeiras sobrando, está passando na tela, na televisão, o som está funcionando e a imagem também. Ele só não está conseguindo filmar, a gente não consegue ver as pessoas, mas as pessoas conseguem assistir, quem quiser ficar mais confortável do que em pé ou sentado na escada. O ensino, só como efeito secundário, pode ter a ver com a experiência analítica, não como efeito primário. Mesmo que seja frequente. Enquanto a transmissão se define justamente pela sua relação direta com a experiência analítica. Uma segunda parte da nossa discussão de hoje. Existe uma ideia frequente entre nós, quando a gente trata de definir os objetivos da psicanálise, é de dizer que ela pretende transformar o sujeito. Prestem bem atenção. Ela não pretende exatamente
ou simplesmente curar, nem completar a educação do sujeito, nem melhorar suas relações com os outros, né, que são todas as ideias aceitáveis e justas, né, e desejáveis, e são efeitos possíveis, tanto curar como completar a educação, quanto melhorar as relações com os outros. Então, não isso, mas transformar. Transformar o sujeito, que, em princípio, foi procurar o analista porque estava ruim. A vida estava ruim. Não precisa ter outra razão para procurar um analista do que ter alguma coisa que criticar na maneira ou como a vida se impõe a ele ou como ele próprio toca a vida. A ideia de uma transformação subjetiva e a forma de realizá-la, naturalmente, vem depois. Entende? Se vocês quiserem, pensem aí nesse depois, na articulação entre saber e amor. Não é? Saber e amor, característico da psicanálise. Transformar aqui no nosso contexto não quer dizer, não significa dar uma nova forma. Ou um novo formato ao sujeito, porque justamente a psicanálise pretende conduzir o sujeito além da forma. Tem uma petição de princípio que me parece necessária. Ela pretende transformar, quer dizer, formar em um ponto além do que se pensa, se pode querer, ou que se pensa na entrada da análise. Existe um trans na análise que, mesmo que não se saiba exatamente o que é, ele é a caução permanente do tratamento analítico. É, por exemplo, a maneira de separar praticamente a psicanálise da psicoterapia. Claro, existe a crítica ao termo formação aplicado à formação do psicanalista, né? Todo mundo aqui se lembra da afirmação de Lacan, acho que foi uma vez só, que ele dizia que não existe formação analítica, mas formações, no plural, do inconsciente. Mas Lacan, eu tive olhando textos de diferentes épocas, não é exatamente a palavra formação que repugna Lacan, mas a formação de um sintagma, como formação coletiva, ele usa. Formação familiar, desde 1938, formação do eu, formação moral. Quer dizer, não era a ideia da formação, mas a ideia de que o analista se dá como formação. É bem diferente. Como eu costumo fazer, eu sempre, em algum momento, vou olhar no Google, como vocês todos. Então, eu botei no Google formação do psicanalista. Formação do psicanalista. Agora sai da UIALA, Inteligência Artificial. Isso não sei ainda. Não é? Formação do psicanalista. E uma coisa curiosa, que realmente eu não esperava, é que não se falava da formação do psicanalista, mesmo no sentido antigo, tradicional da forma. Se falava, se fazia propaganda das empresas que fazem formação do psicanalista. É muito, muito interessante. Havia várias empresas que ofereciam a formação do psicanalista, todas elas baseadas ou autorizadas pelo famoso tripé da formação do psicanalista, cursos teóricos, supervisão e a chamada análise pessoal. Eu achei, pelo menos uma dessas empresas,
que não tocava nesse item da análise. Era só cursos e supervisão. Por sinal, parecia ser uma coisa grande essa empresa. Então, em que a palavra formação, primeiro, teria a ver com o nosso trabalho aqui, e segundo, em que ela seria perfeitamente aceitável? Me parece que, ainda aqui, ela seria perfeitamente aceitável se ela se referisse ao caráter temporal. Por exemplo, a formação permanente para o psicanalista. A formação permanente, que é uma expressão, isso também eu fui no Google conferir, é uma expressão basicamente dirigida a professores. Não é? Se eu li bem, é uma expressão que tem essa origem da formação dos professores que não termina nunca. O que haveria que nos interessa de mais perto seria, depois de constatar que a formação permanente nos interessa, de constatar como cultura que formação permanente tem origem na formação dos professores, se eu entendi bem, e mais perto do nosso linguajar, dizer que essa formação permanente é o que seria uma formação posterior à graduação, o que quer que se entenda por graduação, e que tem, no conjunto da formação, um sentido de suplemento. Que é uma palavra importante para Lacan. Então, numa definição bem simples, alguma coisa se completou, por exemplo, poderia se chamar de graduação, e um suplemento se anexa a esse algo já completado. Não é? Na universidade é mais fácil de entender, porque são as pós. Não é? Em psicanálise, que é um campo onde a ideia de um suplemento sempre está presente, em algum momento se vai ter que falar nisso, sobretudo com a invenção do objeto A, por Lacan. Em psicanálise, há um suplemento ou suplementos, são muitos, que paradoxalmente se anexa a algo que nunca se completou. Então, é uma coisa, num certo sentido, absurda, é um suplemento que não está além de nenhum complemento. Eu achei uma frase de Lacan de 1970, na alocução sobre o ensino, onde ele diz, né, uma frase bem condensada, ele diz: um psicanalista jamais será um psicanalizado. Vocês se lembram da gozação que Lacan fez, de chamar a pessoa que está em análise de analisado, como se fazia na geração dele. Aí ele dizia que era um qualificativo por antecipação. Quer dizer, e daí a gente, né, Lacan e nós todos falamos de psicanalizante como uma espécie de um presente, não é? Temporalmente. Essa frase de Lacan, um psicanalista jamais será um psicanalizado, ou seja, nunca será alguém que recebe um suplemento em cima de um complemento, não é? Tem alguma coisa que está sempre em aberto. E essa frase de Lacan está ligada a uma outra que fundou este seminário sob a forma de uma pergunta,
né, que começou numa reunião com a diretoria do ICP, em Cartel, e que foi escolhida para ser o título deste seminário. É uma pergunta que Lacan usa como subtítulo no seu escrito de 1957, A Psicanálise e o seu Ensino. Vejam que frase genial. Acho que eu vou escrever. Ela tem um volteio. Dá para ler? Dá? O que numa reunião desse cartel, o que me chamou a atenção... Oi? O que me chamou a atenção é que existe uma ruptura gramatical bem radical entre uma primeira e uma segunda parte. O sujeito da primeira parte é objeto direto da segunda. Aquilo que a psicanálise nos ensina, como ensinar aquilo que a psicanálise nos ensina? O lo aqui. Não é isso? Então, existe uma virada aí do sujeito da primeira parte do período se tornar objeto direto. Foi isso que me chamou a atenção. O que é que essa mudança nos indica? Se a gente sabe que nos dois lados se trata de psicanálise. Esse é o assunto principal deste seminário e é o nosso guia. É interessante porque, dependendo de como se diz, essa frase pode ter um destino móvel, não é? Por exemplo, eu vi no excelente livro de Graciela Brodsky, né, que trata do ensino da psicanálise, ela diz: o que a psicanálise ensina, ela completa, é o que minha análise me ensina. Não é? Esse como ensiná-lo, ela transforma em como é o que minha análise me ensina. Ela subverte a frase de Lacan, mas, ao mesmo tempo, ela empurra para frente. E, ao mesmo tempo em que ela singulariza a afirmação de Lacan. A análise tem um processo de singularização. Nessa opinião de Graciela, o ensino da psicanálise que eu recebo corresponde ao que minha análise me ensinou. Um lado e outro da frase. A gente deve supor, é nesse sentido, que a crítica de que eu tinha separado demais ensino e transmissão aparece como justa, é que aquilo que a minha análise me ensinou inclui a minha capacidade de obter transmissão a partir do ensino. Ok? Vejam só. A distinção entre ensino e transmissão é a mesma, fica a mesma. A questão é que eu botei, quer dizer, para apresentar, a diferença ficou muito radical, sem que eu pensasse qual é o efeito analítico, não é? O efeito analítico da relação entre transmissão e ensino.
Então, e o ensino que eu dou a partir do que eu recebi? Por exemplo, eu aqui falando. O ensino que eu dou a partir do que eu recebi nessa hipótese de Graciela, qual é a relação que tem com a psicanálise e qual é a relação que tem com a minha análise? Já que nesse nível não dá para separar muito. Está vendo a força da afirmação de Lacan, segundo a qual, quando eu ensino, eu falo como analisante? Quando eu ensino, eu não posso, aqui tem a ver com este seminário, quando eu ensino, eu não posso separar os efeitos e os resíduos de transmissão. Tanto no efeito para quem está ouvindo, quanto no efeito para quem está falando, que fala como analisante. É evidente que isso não impede que surjam novos efeitos analíticos ou novos efeitos de transmissão, tanto em quem fala quanto em quem recebe. A frase mais completa de Lacan sobre isso que está também na locução sobre o ensino, ele diz o seguinte, que me parece bem completa. Ao se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico, ele fala do discurso psicanalítico, leva o psicanalista à posição de psicanalizante. Isto é, a não produzir nada que se possa dominar, malgrado a aparência, aí vem a chave da frase, a não ser a título de sintoma. Isso é ele explicando o que quer dizer falar como analisante. Então, parei para pensar sobre como daria para entender essa frase tão completa de Lacan. Me pareceu que a gente pode entender esta afirmação de Lacan da seguinte forma. Se o analista, ensinando, fala como analisante, ele fala, pelo menos em parte, a partir daquilo que lhe foi transmitido na sua própria análise. Então, tem qualquer coisa que escorrega fora da ideia de que o ensinante forma um ensinado que formará novos ensinados. Existe alguma coisa que escapole, não é? Que escapa, e isso que escapa são justamente os efeitos da própria análise. Em quem está ensinando como analisante, né? Que é a hipótese de Lacan. Bom, aí eu pergunto, essa fala do analista ensinando que fala como analisante, é uma fala suplementar à sua análise? Vocês vejam como vai longe isso. É uma fala suplementar? Eu estou tentando ver um jeito de achar como é que se passa de ensinante para ensinado, de ensinado para analisante. Tem um movimento muito complexo aí. E eu me perguntava se a ideia do suplemento daria conta disso. A fala de quem fala, de quem ensina, de quem fala como analisante, porque, enfim, expõe, em parte, efeitos, pelo menos indiretamente, efeitos da sua própria análise. Pode ser chamada de suplementar,
Qual é o efeito, bem concretamente, qual é o efeito da minha análise no que eu estou dizendo, se eu não estou citando nada que se passou na minha análise? É isso um suplemento. Faz sentido? Não? Faz sentido? Faz? Por favor. É porque essa ideia de suplemento, ela tem uma conotação de algo a mais. E eu não sei Sim, mas eu não sei se uma análise ela traz um algo a mais. Vou continuar com o meu raciocínio. Ou se ela marca um modo de dizer, ou um modo de entender, entendeu? Se é uma questão de marca ou se é uma questão de suplemento. Suplemento é um termo que Lacan usa, suplemento e complemento, né? Suplemento e complemento. A gente abre... Não, estou perguntando para você. Abre para a matéria? A mim não incomoda, não. Pode me interromper e falar. Espera aí, deixa eu terminar uma frasezinha aqui. É uma fala suplementar à análise do analista que fala ensinando? Ou é a continuação da sua análise? É uma pergunta bem rasteira. É um suplemento, ou seja, é um efeito de criação a partir da análise, ou é a continuação de uma análise que não se completou? Nesse caso, vocês estão vendo, é bem diferente, bem oposto. Nada impede que a gente chamasse o ensino por parte do analista, que fala como analisante, como acting out. Claro, eu estou levando a um ponto absurdo. Não é isso que Lacan fala. Tá? Mas a pergunta no horizonte, a pergunta ad absurdum, é essa. Se eu falo ensinando como analisante e essa fala tem a ver com a minha análise, qual é o caráter dessa relação? Ela é suplementar, e aí eu posso falar o resto da vida, nenhum problema, ou ela me dá aquilo que a minha análise não me deu. Nesse sentido, seria um acting out permanente, que pode satisfazer ou não as carências, mas teria a estrutura de um acting out, ou seja, de alguma coisa que não é interpretado. É interpretável, mas que não é interpretado. Quer dizer, nenhum analista se apresenta, digamos, interpretando isso e tornando isso um suplemento. E se não é nem suplemento e nem acting out, qual é a diferença entre os dois? Eu estava pensando hoje que esse seminário é inteiramente diferente dos seminários que eu dava anos e anos atrás, porque, na verdade, ele pode ser resumido com meia dúzia de palavras, este seminário, sobre ensino e transmissão, enquanto o outro era mais erudito, eu ia buscar em todo canto as referências, seminário de 3 anos feito... Não, veja só, a hipótese que eu estou tratando aqui é o seguinte, o ensino, claro que existe, porque eu estou aqui querendo que Ana Beatriz entenda o que eu estou dizendo e aprenda comigo. O nome disso é ensino. O nome disso é ensino. Mas acontece que quem ouve esse ensino ou acha uma porcaria, ou vai dizer,
Não entendo, não entendo. E daqui a um mês vai ter alguma ideia. Então, existe qualquer coisa, não é, que passa pela dimensão, pelo registro do real, que faz com que uma transmissão apareça como resíduo de um ensino. Essa é a grande questão do comentário que me foi endereçado no dia seguinte ao outro seminário. Tá? Então, é preciso que essa tensão entre ensino e transmissão não faça um armistício tão completo, não se entendam tão facilmente. É preciso que se mantenha essa tensão, mesmo que se diga muito mais perto um do outro do que você falou, o que parece ser verdade. Não é? Mas quando Lacan diz, a não ser a título de sintoma, o que é que ele está falando? O que é que se entende por sintoma se a gente parte sempre da hipótese, que é uma hipótese permanente, de que uma análise pode eventualmente se terminar? Claro, hoje em dia a gente fala de sintoma com TH, de restos sintomáticos, etc., etc. Mas o que eu estou dizendo é que, nessa virada de posição de analista para analisante, desde que ele toma a palavra, onde é que se engendra o sintoma? Claro, pode ser uma centena deles diferentes, mas onde é que se engendra o sintoma? Qual é a função do sintoma? É a mesma do que eu chamei de acting out? É a mesma do suplemento? Qualquer discussão a partir daí vai ter que, antes de tudo, levar em conta a ideia de que o sintoma é alguma coisa que resiste a uma análise. Não aquele sintoma de quem queria viver melhor na vida, mas sintoma. A dimensão sintomática é alguma coisa que é inerente ao humano. Tá? Não dá para se pensar no humano, vocês gostem ou não dessa palavra, não dá para se pensar em nada do humano se você não anexa o sintoma. Vamos falar um pouco? Quem que era? Passou? Daqui a pouco eu falo. Eu tinha vontade de falar. Então, tem coisas muito complexas aí. Eu fico pensando nessa relação de transmissão e ensino. Usei aquela fase do Seminário 20, que o Lacan fala, só se transmite uma tema. Eu queria que você falasse um pouco isso. Eu penso na fórmula da física, da matemática, é só aquilo que se transmite, não o conteúdo. Mas, antes disso, o que eu acho complexo é assim, nessa relação quase que moebiana, talvez, entre ensino e transmissão, tanto Freud insistiu no ensino e fundou a IPA, quanto Lacan insistiu no ensino. Foi para Paris 8. Então, eu acho que não é tão simples a relação, justamente. E, além disso, quer dizer, os mestres mostram que há uma relação mebiana. Eu fico pensando no exemplo da Graziella Brodsky mesmo, que passou a vida inteira quase que seu sintoma é transmitir, traduzir. Ela, resumindo com as minhas palavras, ela não fala assim. Mas ela dizia que ela deu um depoimento que eu achei interessante no último encontro da MP, que talvez ilustre essa questão do sintoma, que ela tinha um delírio nessa transmissão de que todo mundo era surdo, enfim, todo o passe dela, que os pais eram surdos, e ela
transmitia com a palavra, traduzia os pais e tal. Aí ela achava que não transmitia nada, porque ninguém escutava ela. Até que um dia ela fala... Não, aí alguém perguntou, e o que a análise te acrescentou, digamos assim? Não é bem essas palavras que eu estou falando, eu estou resumindo. Suplementou, seria mais chique, mais atual. O que suplementou? Ela respondeu, eu achei super interessante, é porque, no ensino, quando eu achei que todo mundo era surdo, alguns, muito poucos, perguntavam o ponto exatamente que eu não sabia. E aí eu pensei, bom, alguém me escutou. Que é esse exemplo eu achei interessante, porque aquilo que ficou de resíduo, que é justamente o delírio, ninguém me ouve, ninguém me escuta, Ninguém me ama, ninguém me quer. e justamente não entendendo a aula dela, que ela falou, alguém me escutou. Pronto, agora volte ao comecinho da pergunta. A pergunta é essa, eu acho que tanto para Freud quanto para Lacan, a relação entre ensino e transmissão lhes é muito caro para ambos, muito, muito caro. E nunca, muito caro, muito querido, era um projeto, e deu a IPA também, né? Então, não é porque tem uma fez análise, ou foi analisante e tal, que se fica na posição do analisante. Essa que é a minha questão também. E, enfim... Eu tenho a impressão de que Lacan chegou a dizer que Freud fundou a IPA, foi para isso mesmo. Não se pode criticar a IPA pelo que ela é, não. Foi Freud que quis que ela fosse assim. Entende? Ou seja, no meu linguajar aqui, seria oferecendo a supremacia absoluta à dimensão do ensino, tentando eliminar os resíduos de transmissão. Aqui, nesse raciocínio aqui. Lacan disse também uma vez, ou duas, sei lá, que o sintoma dele, o cidadão Jacques Lacan, era o real. Vocês conhecem essa frase? Sim. Meu sintoma é o real. Não, é o real. Ele perseguiu o real a vida inteira. Não é? Era alguma coisa que era um sintoma, mas um sintoma à moda de Lacan, quer dizer, alguma coisa que ele tenta botar no canto da parede. Não é? Quer dizer, desde que ele disse ou pensou que a metáfora não é suficiente, depois de função e campo, existe alguma coisa que cutucava Lacan, que fazia com que ele avançasse, né? Ele já teve 1000 instrumentos para isso, matemática, filosofia, topologia, né? São instrumentos que servem para ele perseguir o real. Até dizer sem sentido, enfim, vocês conhecem esse percurso. Isso é um sintoma, mas é um trabalho. Então, pegando isso, meu sintoma é o real. Alguém pode dizer isso tendo feito análise? É possível. Por onde passa a análise completada? Se o ensino não tiver efeitos de suplemento, ou seja, de transmissão. Vocês estão vendo, quer dizer, a relação entre os dois é um pouco difícil, né, como a Ana Beatriz falou, mas é difícil porque você não sabe muito bem onde é que passa a fronteira. Me parece útil distinguir, até separar meio selvagemente, como eu fiz, mas, ao mesmo tempo, os dois perdem a importância se a fronteira se torna muito nítida demais. Se a gente sabe que ensino vai até aqui, transmissão vai daqui para lá. É preciso que haja uma zona sombria aqui entre os dois para que isso vire um sintoma. Um sintoma implica uma questão, como a de Lacan sobre o real.
Né? Talvez ele tenha pensado que a metáfora era o real da interpretação freudiana. Aí vai avançando com todos esses recursos que ele buscou ao longo da vida. Eu fiquei pensando aqui, a partir do que a Ondina comentou, e a Ana também, que a análise ela é finita, mas ela não acaba. Né? Talvez tenha esse ponto aí, que quando você se pergunta, né, sobre o ensino. E o ensino seria uma forma de dar continuidade a esse trabalho do inconsciente. E é por isso, talvez, que essa menção que a Ana fez aí, a Graciela, tem a ver com isso. É o ponto onde não sabe é que continua o trabalho. Você disse a análise termina, mas não acaba, é isso? Ela é finita, mas não para. É finita, mas não para. O trabalho com o analista, né, o trabalho na transferência com o analista é finito. Mas o trabalho do inconsciente continua. Né? E o ensino seria uma maneira de continuar esse trabalho. Não porque só do ponto... inconsciente, no sentido daquilo que está um saber não sabido, mas o efeito da perplexidade diante do real. Uhum. Né? Que até... Exato. Eu disse que é evidente, o inconsciente, mas não inconsciente no sentido simples do saber não sabido, mas de certos encontros com o real. Você pode voltar à análise por causa de um encontro com o real, ou seja, com o sem sentido do encontro com o real, que seu sintoma não recobre. Aí você volta para a análise, mesmo que não tenha sonho, não tenha ato falho, não tenha nada parecido. Tá? É nessa virada que me parece que se aposta no efeito de transmissão. Me parece útil distinguir. Sabe? Ensino, se você for estudioso, você dá um bom ensino de psicanálise. Não é? Se você for estudioso, organizado, saber dar uma boa aula, vai ser muito útil para quem está ouvindo. Você falou exatamente das empresas, né? E a gente vê cada vez mais empresas, não só as evangélicas, mas as empresas que parecem bambambãs ali dando aula, quer dizer, fala do tripé, né? Que é preciso, né, a parte epistêmica, a supervisão e a análise, mas não fala da análise de quem ensina. Eu acho que isso é que, dessa posição analítica... Não fala nem da análise do ensino. Exatamente, às vezes não fala nem da análise de quem vai aprender. Mas eu acho que isso é uma característica, é uma especificidade da transmissão da psicanálise, pelo menos que a gente tenta aqui, né? Que é falar a partir da posição de analisante. Né? Quer dizer, o ensino, todo o trabalho de transmissão, de ensino, tem a ver também com a análise de quem está falando, né? Está atravessado pela psicanálise. Né? Que as empresas não levam em conta, pelo menos não explicitamente. Me parece que isso é o essencial da frase de Lacan, de quem ensina em posição de analisante. Eu acho que é exatamente isso, com outras palavras. Não? Ele fala que o analista ele silencia no trabalho como analista e ele precisa, então, de ter um lugar onde ele possa dizer. Porque, senão, ele fica só identificado com essa figura do silêncio. Ele, né, tem um trabalho que é preciso que ele diga que é isso que ele faz. Né? Existem até anedotas do final dos anos 70, não, 60, né? Da fundação de Vancena. Isso que a Ana Lúcia falou, tem algum momento que ele fala isso, né? Que o analista deve abrir a boca, deve transmitir exatamente o que a frase aí, o que a psicanálise ensina, como transmitir. O que eu tento lançar como hipótese para o pensamento de vocês é a ideia de que a transmissão propriamente dita ela é incalculável. E cada um recebe a transmissão como pode. Nunca, sempre, de vez em quando. Entende? Hein? E o quê, claro. Quem ouve é que sofre o efeito de transmissão. Não só ele. Ele é o dono. Ondina, você está
Eu estou dizendo o seguinte, quem recebe a transmissão é que vai sofrer esses efeitos da transmissão, se há efeito ou se não há efeito. Então, quem é o dono da transmissão é quem recebe. Né? Então, você não... Transmissão Pois é, não adianta quem você ter a recebe. intenção de transmitir e não ensinar, né, que necessariamente essa É transmissão por vai isso que me acontecer. parece, justamente por isso, me parece que a noção de transmissão fica bastardada se ela coincide com o ensino. Sabe? Microfone. E é chato, eu sei que é chato, a gente quer falar, mas lá em cima é horrível quando não está no microfone. Então, achei que pelo lado coletivo talvez ajude. Essa radicalização entre os dois, de distância, tem uma grande vantagem, eu não sei se adianta, mas que é uma grande vantagem, é a gente parar de essencializar a transmissão. Né? Isso é uma coisa que a gente saiu da última vez, é que a transmissão acontece. Mas não é assim que todo mundo faz. Cansam de chegar. Gostei muito da sua transmissão. O que quer dizer isso? É o analista que fala diferente do professor. Não vai ter jeito. Mas é exatamente isso que a gente está tentando vencer. É isso. Exatamente isso. Pensar a transmissão como uma coisa que acontece e para cada um. Então, ela não tem a lógica do alguém transmitiu semana passada. Me transmitiu. Então, será que dá para Olha, eu queria primeiro comentar que isso é muito bom, que a gente lembre disso, porque daqui a pouco a gente está falando a transmissão do fulano foi muito ruim, a transmissão foi muito boa, como se fosse uma especialidade do analista. A segunda parte é a ideia de que o analista transmite. Por isso é que é importante marcar como é o analisante que transmite sem querer. Não é isso que ficou? A posição analisante... O analista em posição de quem fala, de quem ensina. Eu começo de ali. O analisante, ou a posição analisante, tudo bem, é ela que transmite. Porque, pelo menos, é isso que a gente está dizendo. É alguém na posição de analisante que transmite. Então, tem alguma coisa a ver com a posição de analisante e a transmissão, e não a posição do analista. Bom também, né? Lembrar. Tem tudo a ver? E, por último, vem agora o da escola, é a ideia de que na escola tem que ter não analistas. Isso cria uma discussão enorme, porque a nossa escola, teoricamente, não tem, mas deveria ter. Sempre deveu-se ter. Talvez o não analista da escola não é praticante ou não, são os analistas como analisantes. No princípio, o analisante não é o analista. Então, tem uma contradição, talvez, entre o praticante da psicanálise e a transmissão. Quando alguém fala como praticante, ele transmite mal. Aí eu já não te sigo. A gente tem que discutir, mas é isso que a gente está dizendo, na verdade. Se a composição e enunciação de analisante que favorece a transmissão, então a tal posição que seria do analista atrapalha. A gente tem que pensar qual é a posição do analista em discurso coletivo. Né? O que é um analista falando assim, olha, como analista eu sei que isso é uma psicose. Isso atrapalha a transmissão. Essa questão que o Marcos levantou tem a ver um pouco com o que eu tinha pensado, mas porque tem um certo paradoxo, quer dizer, tem um total paradoxo, tanto na frase que você colocou e no início você falou o ensino do passe. Como é? Você colocou alguma coisa, você juntou. O ensino da transmissão é uma tarefa do passe, exatamente, que aí dá uma embrulhada nisso, que eu estava pensando, a gente ficar muito nessa a transmissão, é claro, a gente sabe, está no lugar de quem recebe, né? O efeito de transmissão, só eu posso dizer o que foi transmitido para mim, a partir do que eu recolhi, mas isso que o Marcos trouxe, eu acho que é importante, porque também não é dispensando completamente quem está no lugar de ensino de se colocar também a trabalho, porque essa posição analisante tem que se permitir se dividir por aquilo que você traz, que é um pouco o que a Ana Beatriz trouxe da Maria-Helene Bruce, né? Alguém perguntou... Não, da Graciela Brodsky, desculpa, Graciela Brodsky. Quer dizer, quando alguém pergunta alguma coisa que ela não sabe, ela falou, transmitir alguma coisa. Então, tem uma coisa que acho que é sutil aí da gente pensar também um pouco o que a Inês está falando também, né? Na escola, a gente pressupõe, convida, chama para falar, a partir disso também.
o que se reconhece em alguma coisa dessa posição analisante. Tem um chamado aí a poder se colocar que eu acho que tem a ver com isso. Que, senão a gente fica um pouco dispensando esse lugar de quem está na posição, que é convidado a falar nessa posição de ensino, por aí. Claro, claro, claro. Fala pertinho, né? Não, é sobre a formação. A crítica, se é que é bem uma crítica, né, mas a passagem que Lacan diz isso, não há formação do analista, esse termo aí, formação, é um termo que tem uma carga muito grande, formação cultural, educação. Então, eu acho que esse lado, né, da ideia de formação, de educação e de complementação de um potencial, como é, né, na tradição alemã, eu acho que é uma referência a isso também, e isso justifica que se fale em suplemento contra a ideia de formação, né? Porque a ideia de formação... Acho que eu estava pensando aqui agora o que é uma atmosfera de transmissão. Uma atmosfera de transmissão, que é o que a gente pretende criar na escola, quer dizer, que pretende sustentar na escola, né? Porque eu diria que essa atmosfera de transmissão é tomar a palavra podendo tropeçar, topar o tropeço. Então, topar o tropeço é o que faz do ensino transmissão. Quando você fica muito... Não diretamente. Sim, mas... Não, veja só, uma coisa muito importante. Quer dizer, não é o tropeço, é o efeito do tropeço em quem ouve. Isso que eu ia concluir. Tá. O efeito do tropeço é aquele que topa a surpresa, porque o efeito de transmissão é para quem fala. Isso aqui eu acho que é um testemunho que a gente escuta muito dos professores, os professores do Instituto, que é isso, como é bom ensinar no Instituto, como é bom dar um curso, porque você aprende. Tem esse efeito, e você só aprende se você topa tropeçar. Se você leva tudo muito encaixadinho, muito fechadinho, muito assim, você está evitando o tropeço, você tropeça mesmo assim, mas você não retira o ensinamento do tropeço. Então, eu acho que quando você diz o inconsciente, que continua, não é o inconsciente do saber não sabido, não se reduz a isso, mas é o inconsciente do tropeço. É o inconsciente que topa esse tropeço com o real e produz alguma coisa a partir daí. Eu acho que é isso que a gente pode extrair do ensino no Instituto, do que a gente chama o ensino do Instituto. Eu acho que a gente tinha que inventar outro nome que não fosse professor. Teacher. Ruth? Não, é uma pequena questão, mas que foi mais em função do que o Marcos falou, do não analista. E aí eu me lembrei de uma frase do Lacan, agora não estou me lembrando qual texto, mas que ele diz que o controle que se faz, quer dizer, aí no sentido de que a gente toma como supervisão, né? O controle é dado exatamente pelo não analista que está no público, né, ao qual o Lacan se dirigia. Então, ele diz assim, o verdadeiro controle se dá quando eu transmito, ou eu ensino, enfim, como a gente quiser fazer essa banda aí de MEBs, né? Ensino, transmissão, esse dentro e fora, é quando tem um não analista, esse não analista que faz uma pergunta, e essa pergunta ela teria uma função de controle, de supervisão. E se a gente pensar também na supervisão em si, que é uma das formas, um dos tripés aí da formação, ou deformação, sei lá como é que a gente pode pensar, mas assim, o que acontece numa supervisão nesse sentido do ensino e da transmissão também, né? Porque você tem uma questão que você leva para o supervisor, tem um retorno disso que ele escuta, e toda essa questão da singularidade desse nozinho que se faz entre sujeito e objeto, a gente pensando ali, né, nessa banda de MEBs com o seu anel,
E aí, como é que a gente poderia pensar nessa báscula? Ensino, transmissão, controle ao analista e controle dentro da própria formação do analista, ou de um analista, porque nem existe o analista, né? Eu acho que essa, né, ela me parece que não é bom chamar supervisão de controle. Não é nossa tradição e assim linguística, né? Não é castiço, né, como se diz. Lacan falou em superaudição uma vez, não é? Mas, para ser preciso, digamos, imagina um público, existem não analistas, o que quer que seja isso, ainda falta definir o que é um não analista. Não é tão difícil quanto dizer um analista. Não é? Quando é que alguém não é analista, quer dizer, é fundado no não. Não é? E que efeito ele tem quando ele levanta a mão e faz, você estava falando, e faz uma pergunta ao analista que está falando como analisante, né? Não é? Eu não iria muito longe, não. Quer dizer, eu acho que é uma coisa bem difícil, mas o enquadramento merece que a gente guarde para discutir, quem sabe, a próxima vez. Sabe? Bom, eu quisera continuar essa conversa, mas eu confesso que eu não sei, estou achando meio difícil a banda de Meves, esse cachorro mordendo o próprio rabo, esse ensino, transmissão. Confesso que estou ainda aterrissando nessa questão. Desculpe. Você acha útil distinguir os dois? Acho, é isso, mas eu queria uma distinção melhor, porque você falou uma ótima do ensino. Não é a melhor, é uma que eu estou pensando que eu iria botar à prova. O ensino, ato de comunicar elementos de doutrina. Certíssimo. A gente pode dizer que a transmissão, você falou que é efeitos incalculáveis, a gente pode fazer a divisão ensino referente à doutrina e a transmissão ao discurso da análise. Essa é uma suposição que, para mim, facilita, não sei se eu estou pensando certo. O ensino é referente à doutrina, à teoria, e a transmissão ao discurso analítico. Isso que se passa numa análise, que se pretende numa análise, criar um novo discurso. Mas como esse novo discurso, que se objetiva numa análise, também pode ser vinculado no ensino. Eu acho que essa é um pouco a questão. Mas, enfim, vocês falaram ensino, transmissão, descrição, compreensão, suplemento, complemento. E eu achei que em algum momento ia aparecer uma palavrinha que não apareceu. Então, eu queria introduzir transferência. Né? O efeito de tropeço, para ter efeitos, eu acho que é suportado por uma transferência. Né? Então, eu só queria introduzir essa palavra transferência nessa discussão, que eu achei que ela não entrou ainda. Acho que ela é fundamental. Não sei se não entrou de propósito, ou é uma coisa tão óbvia que não precisa ser dita, não sei. Eu acho que teve um interlocutor que disse que é possível ensinar se tiver uma interrogação, né? Alguma coisa que você falou assim. Não, tropeço. Ela falou de tropeço. Acho que a gente poderia talvez dizer que se transmite quando se fala de algum lugar, né? Quando se tem uma enunciação, né? Poderia falar isso? Enunciação no sentido que toque o seu sintoma com TH. Por exemplo, Lacan, a minha hipótese é que ele sempre falou do real, desde o primeiro seminário até o último, sempre com recursos diferentes, de Hegel, linguística, até chegar a Joyce. Mas ele sempre procurou isso, sempre. Eu acho que tem uma série de coisas aí que seria muito interessante se discutir, apesar de ser muito amplo. Por exemplo, em que isso corresponde a um desprestígio do sentido.
não é? Por que esse itinerário de Lacan como sintomático do real, né, faz com que ele persiga o real a vida inteira, e por que isso se dá ao arrepio do sentido, que é evidente, não é? Não, se isso tem a ver justamente com a passagem do sentido inconsciente para o encontro com o real. Uma coisa, não é que eu estava imaginando aqui, alguém que procura análise, depois de ter se analisado não sei quantos anos, porque teve uma experiência do sem sentido. Né? Não um sonho, um ato falho, mas, de repente, uma experiência do não sentido. Por que você chama de acting out? Aquele que transmite pede interpretação, é isso? Isso. Não, eu perguntei. Isso é um seminário, eu estou fazendo perguntas. Não, mas me causou surpresa. Acting out? Não, boa ideia, não. Não, eu achei enigmático isso. Não, veja só. É porque o que eu opus foi o seguinte: é, de fato, um suplemento ou será um acting out? Essa foi a pergunta. Porque você pode, não é, dar um seminário substituindo a análise que você não fez, ou não faz, ou não fará. É evidente, o próprio fato de falar uma frase é um pedido de interpretação. Você não precisa saber, bom, eu vou fazer um acting out, não precisa. E aí? E aí, o que mais? Mas vocês entendem que isso foi uma decisão que eu tomei de tentar transformar isso aqui num seminário. Entende? E um seminário, como diria Maria do Rosário, implica quem está falando falar em parte a partir de seus tropeços. É diferente se fosse uma conferência, não é? Teria começo, meio e fim. Um seminário se começa, mas não sabe muito bem até onde vai. É por isso que é preciso, ao mesmo tempo, um esquema rigoroso, mas um esquema que não traga necessariamente respostas definitivas. Mas isso que a Ana Beatriz falou, eu fiquei pensando, se você está transmitindo, está ensinando, que seja, falando, a partir do sintoma como acting, né? Quer dizer, porque o acting talvez seja em vez da análise. O sintoma é a partir da análise, faz parte da análise, talvez, né? Sintoma com TH. O acting também. Então, pois é, se você está... Porque ele está falando acting, se você está ali falando que você... Tentando resolver ali o que você não está resolvendo na sua análise. Outra coisa é você estar em análise e continua, e aquilo... Isso não está na sua cabeça. Não, estou tentando... Você já que não você sabe falou, que está tentando resolver ali aquilo que não isso, está na análise. Porque né? tem... Eu lembrei daquele texto do Freud, onde ele faz o lapso do bis, né? E o seminário do Miller, em que ele comenta, né? E o Miller fala isso, eu também trabalho a partir das minhas questões, né? Então, ele fala a partir da posição analisante dele. Eu proponho seminários que têm a ver com o que eu quero trabalhar, porque tem a ver com as minhas questões. Porque o Freud chegou a falar de um lapso próprio. Além dos sonhos todos que o Freud falou, que eram dele, ele falou, analisou aquele lapso do bis, né? Então, é um acting aquilo? Não, porque o Lacan, quando ele fala que o sintoma dele é real, ele diz que o sintoma do Freud era o real. Ele diz que o sintoma do Freud era o inconsciente, exatamente, né? Então, o Freud falava a partir disso. Aquela mulher uma vez falou, meu sintoma é o Lacan. E aí? Seguiu ele a vida inteira. Já é hora? Gente, mais alguém quer falar? Não, eu estou achando ótimo, que eu estou
a gente vai aprendendo, né? Eu tenho a sensação de que aprendi alguma coisa hoje. É isso. É... Quer dizer, aprende. Eu não tenho muita coisa a ver com o microfone, não. Toda vez eu esqueço ele aqui. Quer dizer, o que eu estava pensando de fazer seminários, que não tem nada a ver com minha experiência de 20 anos atrás, é de fazer com que as possibilidades de tropeço sejam postas, como se diz no nosso meio, a trabalho. É um português horroroso, mas se diz, me pus a trabalho. Né? E por que há 20 anos atrás não era assim? Eu era pretensioso. Não transmitiu, sim. Né? De qualquer forma, seja 20 anos atrás, seja agora, o importante é guardar o caráter de incalculável para a transmissão. Tá? E me parece, se a gente conseguir segurar isso, eu estou pensando no que Marcos André estava falando, se a gente conseguir segurar isso, a gente chega em alguma coisa. Tá? Como eu já falei, o seminário vai estar no canal do YouTube, amanhã ou depois. A outra coisa que eu esqueci de dizer é que o Cláudio Oliveira, do Seminário da Política, ele fez o livro, eles fizeram o livro a partir da FAPERJ, não tinha exemplares para dar, para nada. Aí eu pedi a ele, por que não doa um para a biblioteca? E ele doou, então, o que ele trouxe está na biblioteca, tá? Quem quiser pesquisar.